Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez à Casa na Arte. Eu sou Vanina Sigrist e eu os convido com todo carinho para que vocês conheçam um pouquinho esse canal, curtam aí os nossos vídeos e aproveitem essas nossas conversas sobre arte. Eu escolhi dois livros em especial para apresentar um pouquinho aqui para vocês nesse final de ano. Eu já estou me organizando para os últimos vídeos, o ano está acabando, em 2021 é um novo ano, um novo ciclo, espero que bastante iluminado e positivo, e aí virão novas propostas, novos projetos. E aí a escolha, claro, é sempre bem difícil, mas eu penso tanto em mim e no que para mim faz bastante sentido, com o que eu tenho mais afinidade, o que eu também mais conheço para poder apresentar aqui a vocês. E também penso, claro, em vocês, a partir do feedback que eu recebo de todos, dos comentários de colegas, professores, alunos, amigos, familiares. Eu penso sempre em textos e mensagens que poderiam interessar enormemente a todos nós, ainda mais nesse momento aqui da nossa vida. Então, eu peço que vocês se inscrevam e compartilhem estes vídeos que vocês encontrarem aqui, se quiserem. E eu já escolhi duas escritoras com as quais eu gostaria de encerrar esse ano de 2020 aqui na nossa Casa na Arte. Elas, inclusive, têm relação uma com outra, apesar de serem propostas e escritas aí bem diferentes. Elas têm uma certa conexão, pelo menos a meu ver, não só por motivos externos, vocês já vão entender do que eu estou dizendo, mas também em razão das questões que elas trazem, que elas abordam na escrita. São duas escritoras de que eu gosto muito, admiro bastante e acho que através delas vocês também vão poder conhecer um pouquinho mais aí das minhas preferências e peço que vocês me deem sugestões de nomes de artistas, escritores, escritoras, poetas, músicos, enfim, que vocês querem encontrar aqui no nosso canal no ano que vem, em 2021. Então, esta escolha dessa vez ficou sendo minha, né? Porque foi aí os dois nomes em que eu pensei para a gente poder encerrar esse nosso ano de 2020, mas eu peço que vocês depois me enviem sugestões para o ano que vem. Então, eu tenho aqui comigo uma coletânea de contos traduzidos por Leonardo Frois, da Virginia Woolf, que é uma autora de que eu gosto bastante. Tem uma história de vida difícil, é uma escritora que cometeu suicídio. Se quiserem conhecer um pouquinho mais da biografia dela, eu vou ver se eu encontro alguma referência bem completa e interessante aqui. E aí eu deixo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E a outra indicação é da Lia Luft. E por quê? Porque Lia Luft é uma escritora brasileira, ainda viva e muito produtiva, tem uma história de vida também muito bonita de que eu gosto, além da sua trajetória enquanto escritora. E Lia Luft, não aqui nestes contos, mas em outros livros, outras obras de Virginia Woolf, é tradutora da Virginia Woolf. Já teve um corpo a corpo aí, um embate com o texto da Virginia Woolf bem interessante enquanto tradutora dos seus textos de língua inglesa para o português. Então vale a pena. E olhem que título sugestivo, né? Um dos livros de Lia Luft de que eu gosto e que eu escolhi para apresentar a vocês, não hoje, mas na continuação deste vídeo. Como último vídeo de 2020, que vai ser gravado e publicado aqui no nosso canal na semana que vem, Perdas e Ganhos. Eu achei um título tão simbólico, tão importante para que a gente faça o quê? A nossa retrospectiva e o nosso balanço do ano de 2020, não é isso? Para que a gente possa encontrar todas as positividades e as energias que a gente quer manifestar para o ano de 2021. Então eu achei esse título assim
muito significativo e pensei, é esse mesmo que eu vou apresentar aos meus amigos aqui. Então hoje falo de Virginia Woolf e depois, no próximo vídeo, que é o último de 2020, falo um pouquinho da Lia Luft, tradutora de Virginia Woolf. O conto deste livro que eu escolhi para apresentar a vocês também é um texto que permite refletir sobre tudo que a gente viveu. Chega um momento na nossa vida em que a gente precisa se olhar no espelho. O espelho é um objeto que já rendeu muito na história da arte. Tem muitos quadros, pinturas, fotografias que exploram as possibilidades que o espelho abre enquanto objeto que reflete. Aqui o texto tem por título A Dama no Espelho. Reflexo e reflexão. A Virginia Woolf nos apresenta uma única personagem, dona de uma casa em que há esse espelho no vestíbulo, que permite observar, através do seu reflexo, uma parte da porta de entrada da casa, do jardim, uma nesga ali, um trecho do jardim e da grama por onde essa personagem sai e caminha para poder colher flores no jardim, apanhar alguns ramalhetes para poder enfeitar a sua casa, e também permite que a gente veja a mesa com tampo de mármore sobre a qual são depositadas as correspondências, as cartas que ela recebe. A gente no vídeo anterior falou sobre cartas aqui, vou deixar depois a referência a vocês aí também na descrição ou no card para que vocês possam acompanhar. E eu acho legal a gente falar um pouquinho de espelho ao terminar este ano de 2020, porque é importante que a gente se olhe no espelho, que a gente às vezes veja a própria vida através do espelho, porque os reflexos muitas vezes não são meras ilusões ou falsas imagens, mas sim são muito reveladores do que de mais verdadeiro existe dentro de nós, né? Às vezes a gente sempre comenta, meu Deus, não tô gostando de mim, não gosto da imagem que eu vejo no espelho, da imagem de mim mesma que eu vejo refletida, não consigo me olhar no espelho, como eu tô envelhecida, como estou envelhecido, como tô velha, como tô cheia de rugas, como tô isso, tô aquilo. A gente luta muito contra o reflexo que a gente vê no espelho, principalmente de nós mesmos, do nosso retrato, da nossa fisionomia, do nosso rosto, da nossa identidade, do nosso corpo, né? E as câmeras hoje também dos nossos smartphones, dos nossos dispositivos móveis se tornaram verdadeiros espelhos, porque tem a possibilidade de fazer selfie o tempo todo, de vários ângulos diferentes, de várias perspectivas diferentes, né? Nós, como sociedade ocidental, somos muito afeitos a fotos, imagens, retratos e autorretratos e espelhos. E o espelho parece que sempre nos dá a imagem que a gente no fundo não quer ver e mostra os defeitos que a gente também não gostaria de enxergar, e a gente quer corrigi-los a todo custo. Então a gente tem dificuldade sim, de uma forma geral, infelizmente, de aceitar o que a gente vê no espelho. Aqui o trabalho que aparece no texto da Virginia Woolf com o espelho é bem interessante, porque é bem profundo, né? Nós temos então, e é claro que eu sempre gosto de mostrar a vocês um pouquinho do texto, para que vocês possam saborear junto comigo. Nós temos o início da narrativa, a primeira frase do conto é idêntica à última. Eu gosto muito de textos que trabalham com esse ritmo e essa trajetória cíclica. Então começa com a mesma frase que termina. A frase final que arremata o conto é a mesma frase introdutória, a frase do início. Ninguém deveria deixar espelhos pendurados em casa. Assim como não se devem deixar abertos talões de cheques ou cartas que confessem algum crime horroroso. É a mesma frase que a gente encontra algumas páginas depois,
ao final do conto: ninguém deveria deixar espelhos pendurados em casa. Isso por quê? Porque quando a personagem é mostrada na narrativa, alguns parágrafos depois, essa voz narradora pensa em revelar quem é verdadeiramente ela e qual a sua verdade. E essa verdade só será entrevista quando a imagem desta senhora é refletida no espelho da sua própria casa, que é esse espelho que aparece logo no início, que está pendurado no vestíbulo e que permite ver um pouquinho do lado de fora, o jardim, enfim. Nós temos aqui a dona da casa, é a senhora Isabella Tyson, que sai para o jardim, provavelmente, claro, para colher algumas flores, e depois ela retorna. Neste mesmo parágrafo em que a personagem Isabella é apresentada, aparece já a referência ao que seria a sua verdade, como descobri-la. Deve haver uma verdade, deve existir um muro. No entanto, era estranho que, conhecendo-a depois de tantos anos, ninguém pudesse dizer qual a verdade referente a Isabella. Ela é uma mulher que suscita essa curiosidade, o querer saber mais a respeito dela e da sua vida. E pelos objetos que ela tem, por algumas descrições que aparecem aqui, podemos imaginar quem seria, que estilo de vida teria, o quão rica seria, que objetos decoraria a sua casa. Mas tudo que se vê pode ser uma doce ilusão. E o espelho seria o objeto aqui mais revelador de uma verdade. No tocante aos fatos, tome-se por fato que ela era rica, que era uma solteirona, que comprara essa casa e com as próprias mãos juntara os tapetes, as cadeiras, os armários que agora levavam sua vida noturna diante dos olhos do observador. Parece que até os móveis da casa sabem sobre Isabella mais do que ela mesma ou mais do que qualquer observador externo, frequentador da casa, um visitante, alguém que inclusive apareceria aqui sentado no sofá da sala de visitas e que estaria olhando para ela, poderiam supor ou poderiam conhecer. E um dos trechos que eu acho assim mais fantásticos, na verdade, desse conto que vem logo na sequência é quando faz referência às cartas. Todos os seus armários possuem muitas e muitas gavetinhas e todas elas estariam lotadas de cartas. Calhamaços amarradas com fita, amarradas com cordões, com barbantes, cartas perfumadas por flores de lavanda, enfim, que ela teria trocado e recebido em sua vida por ser muito rica e muito solteirona e viajar demais e teria feito muitos amigos na vida e teria se correspondido com muitas pessoas e muitos amores, inclusive. Então tem um trecho aqui que me pareceu muito interessante porque aparentemente uma senhora de sua idade tão rica, ao mesmo tempo tão sozinha e solteirona, poderia ser considerada uma mulher infeliz, que não teria encontrado a felicidade num relacionamento saudável, duradouro, estável e feliz, né? Mas poderíamos também supor o contrário. E aqui aparece uma referência curiosa a uma intensidade que talvez ela tenha vivido, que seja até mais forte do que aqueles que posam como casais e famílias felizes, né, diante dos outros. Por isso eu achei esse trecho bem significativo e também gostaria de ler a vocês. Em cada um desses armários que Isabella tinha em sua casa, havia muitas gavetinhas, todas com quase toda certeza contendo cartas em maços amarrados com elástico e perfumadas por ramos de lavanda ou folhas de rosa. Pois outro fato, se eram fatos que se queria, tipo, você quer realmente conhecê-la, quer saber quem ela é, que mulher é essa,
que parece que ninguém consegue verdadeiramente conhecer, talvez nem ela mesma, é que Isabela conhecera muitas pessoas, tinha tido muitos amigos. Assim, alguém que tivesse a audácia de abrir uma gaveta para ler suas cartas encontraria vestígios de agitações sem conta, de compromissos a manter, de exprobrações por o não ter feito, longas cartas de intimidade e afeição, cartas violentas de ciúme e censura, terríveis palavras finais de despedida, pois nenhum daqueles encontros e combinações de encontros levara a nada. Ou seja, ela nunca se casara. E, no entanto, a julgar pela indiferença de máscara que lhe cobria o rosto, passara por um acúmulo de experiência e paixão 20 vezes maior do que o daqueles cujos amores são trombeteados para o mundo inteiro ouvir. É muito linda essa descrição. Eu gosto particularmente desse trecho do conto da Virginia Woolf referente a quem teria sido Isabela e qual teria sido a sua vida, os seus encontros, desencontros, desilusões e amores. E ao fim da história, finalmente, quando ela retorna e entra em sua casa depois de ter saído para resolver algo bem rapidamente no jardim, a gente vê a sua imagem por inteiro refletida no espelho. Ela está imóvel próximo à mesa de mármore que eu comentei que conseguia ser vista pelo reflexo, né? O subtítulo aqui do conto é Reflexo e Reflexão. E aqui reflexão a gente chega, quem é Isabela? Essa Isabela rica, viajada, cheia de amigos, muito vivida, apesar de não ter um estilo de vida talvez dentro do padrão social, né, que tanto se quer. Ali estava a parede dura por trás, o tal muro, né, e a tal verdade que no início do conto deveria ser revelado. Ali estava a própria mulher, é a imagem que o espelho está refletindo, desnuda e em pé na luz impiedosa. E nada havia. Isabela estava completamente vazia, não tinha ideias, não tinha amigos, não se importava com ninguém. Quanto às suas cartas, não eram todas senão contas. Via-se nisso que ela ali se plantava, angulosa e idosa, enrugada e veiada, com seu nariz empinado e estrias pelo pescoço, que nem sequer se preocupava em abri-las. Esta era a verdadeira Isabela, a Isabela revelada pelo espelho que é um objeto tão significativo porque parece ser revelador, não da imagem material, visível, física, né, que ele reflete, mas do dentro, né, do interior, do mais íntimo talvez e do mais profundo. E a frase final é aquela que eu já li e apresentei a vocês aqui porque identifica a frase do início. Ninguém deveria deixar espelhos pendurados em casa, porque eles podem ser realmente, nem digo cruéis nesse sentido, mas realmente perspicazes, de revelar a verdade que temos dentro de nós. Acho que é o momento de nos olharmos no espelho. E eu continuo esse vídeo, eu prometo, na semana que vem, saindo daqui da obra de Virginia Woolf, para chegarmos aqui
a sua não só tradutora, mas também, né, escritora Lia Luft, com o último vídeo deste ano de 2020. Se gostaram, por favor, deixem aí um like, curtam, compartilhem, divulguem com os seus conhecidos. Muito obrigado a todos que têm feito muitos comentários carinhosos para mim por telefone, por WhatsApp, por diversas outras redes sociais. Vocês fazem toda a diferença para este canal. Um grande beijo, até o próximo vídeo.